Mas falando agora sobre incentivo, assim, e sobre missões de modo mais geral, fala pra gente um pouquinho da importância do trabalho missionário, assim, como vocês sintetizam a importância de fazer missões. Cara, para mim, eu já disse antes, eu acho que ser missionário hoje para mim significa viver de verdade, né? Eu acho que também ser missionário ou o termo missões, eu acho que é a forma mais, para mim, né, mais pura e mais genuína de você encarnar a pessoa do Cristo, né? E é óbvio que isso não se prende a uma forma de ser missionário, mas o fato de você se doar pelo outro, né? Você tirar o seu tempo, seus recursos, enfim, o que você tiver de mais precioso e falar, isso eu quero ofertar, né? Isso eu quero repartir para que o outro possa conhecer a Cristo. Eu acho que isso é maravilhoso, assim. Uma outra coisa que eu acho muito bonita é quem tem a possibilidade de se desprender de todas as coisas, né, para poder servir em algum lugar, seja no Brasil ou fora. Eu sempre de uns tempos para cá, eu acredito que missão transcultural você faz atravessando a rua, a partir dali, entrando no quintal do outro, já é uma outra cultura. Então, se você pode se deslocar, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, não importa o tamanho da distância, você sair de si pelo outro, sabe? Eu acho que isso é muito bonito. Então, eu acho que é vida. Para gente que é cristão, assim, é vida verdadeira, sabe? Vida em abundância. Acho que é isso. É, para mim, é compartilhar boas novas, levar esperança para as pessoas, uma mensagem de amor de um Deus que os criou e que quer que eles morem com ele um dia no céu. Mas mais do que isso, para mim, é aquilo que diz em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. Para mim é muito isso de quando a gente vai em prática para algum lugar, eu só fui em prática, né? Mas normalmente é assim, a gente trabalha com as igrejas e aí a gente tem a oportunidade de aliviar os pesos das pessoas, a gente ajuda. Então, a gente às vezes leva uma mensagem que alguém leva todo dia, todo dia, todo dia. Então, eu gosto muito disso, de compartilhar o evangelho, mas também de abençoar os irmãos que estão fazendo, que estão trabalhando, de levar as cargas uns dos outros. Que forte, gente. Obrigado por essas palavras. De verdade, eu tô aqui também processando tudo isso, né? Mas se vocês pudessem dar um conselho para alguém que acha que tem esse chamado missionário, mas tem medo ou fica enxergando muitas dificuldades, não consegue visualizar ainda de modo concreto como começar, o que fazer, que conselho vocês dariam a uma pessoa que sente esse chamado e vocação para iniciar em missões? Ah, isso é muito fácil, vai com medo mesmo. Não, brincadeira. Há um tempo atrás eu escrevi um texto e quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando, nossa, né? Será que me disseram alguma coisa um dia? Enfim, mesmo que dissessem, e mesmo que eu diga, a gente nunca vai estar pronto para o que enfrenta. Então, eu escrevi um texto em 2019, eu acho que para mim faria sentido falar isso para alguém que quisesse ser missionário. Então, eu escrevi assim: quando Deus chama um missionário, ele não o escolhe porque sabe muito, é cheio de coragem, preparo para viver tudo o que lhe é proposto. Não é também pelas suas qualidades, ou pela aparência, ou não por ser alguém fácil de lidar. Pelo contrário, gente, isso é tudo pelo contrário. Quando Deus chama um missionário, ele não está convocando um super-herói invencível, inabalável, que sempre faz o bem e nunca falha. Pelo menos não que eu saiba. Quando Deus chama um missionário, ele dá a um pecador como outro qualquer a chance de viver uma vida extraordinária, mesmo sabendo que essa pessoa vai falhar e vai se arrepender, que vai cair, levantar, querer desistir e recomeçar. É uma luta constante contra as suas vontades, o seu egoísmo e o desejo de viver só para si. Quando Deus chama um missionário, ele sabe que às vezes ele não vai dar conta, né? E nem vai ser forte o tempo todo.
que vai desobedecer, que não vai querer fazer nada de vez em quando. É um ser meio inconstante, que vai viver crises existenciais tão corriqueiras a ponto de estranhar se os dias de paz durarem muito. Quando Deus chama um missionário, ele faz nascer um inconformado, sempre querendo ser e fazer o melhor, a despeito da sua convicção de que nunca será bom o suficiente. Quando Deus chama um missionário, ele o identifica como filho amado. E depois que essa verdade entra na vida de alguém, este reconhece que nada fez para merecer e que nem entende o porquê disso acontecer, mas tem certeza que essa é a vida que vale a pena. Quando Deus chama um missionário que ouve e responde: "Eis-me aqui, Senhor", então ele começa de verdade a viver. Esse texto fala muito da minha experiência e eu acho que pode ajudar qualquer pessoa que tem medo. Não tenha medo de viver, porque eu acho que fazer missões, para mim, é a melhor vida que a gente pode ter nessa terra ou em qualquer lugar. É isso. Muito chique esse texto. Bom, eu pesquisei aqui. Missionário. Aquele que recebeu, assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa. Aí a gente vai lá em Mateus 28:19, Jesus disse: "Ide por todo o mundo, pregar o evangelho". Eu sempre acreditei que, acho que se todo mundo pensasse que é um missionário, todo mundo ia fazer o que precisa fazer onde está. Não precisaria ir muito longe, né? Mas também, eu sei que a gente sabe disso e a gente acaba... o missionário é aquele que vai, mas eu gosto muito de Atos 1:8, que ele vai responder as duas questões, sobre o chamado missionário e sobre o ir com medo mesmo. Diz: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra". A gente sabe que não é todo mundo que vai para os confins da terra, não é todo mundo também que vai para Samaria, mas é sobre ouvir o chamado de Deus, que é para todo mundo, de compartilhar as boas novas. E o medo de ir é só colocando ele nas mãos de Deus e pedindo para ele tirar, e com medo mesmo. E acreditar no poder, na autoridade que Jesus colocou sobre nós, de fazer o chamado que ele fez, naquele chamado que nós temos. Eu acredito que eu demorei a responder ao Senhor, porque eu fiquei adiando, né, a minha partida, mas também tudo, Deus tem controle de todas as coisas. Aproveitando esse gancho de não são todos que vão, né? Muito interessante, eu achei, Bruna, tua situação sobre... Eu acho que se todo mundo se enxergasse como missionário, todo mundo faria aquilo que está ao seu alcance, né? Ali, todo mundo faria tudo que tem que ser feito, né? Você falou. Mas puxando esse gancho de nem todos vão e somos todos missionários de alguma maneira, como que nós que não fomos, não saímos das nossas casas, da nossa terra, do nosso convívio, das nossas comunidades, como nós podemos contribuir com missões e com os missionários? Quais as formas que nós podemos fazer isso? De quais formas? Bom, pensando em contribuição com missões, eu acho que a gente pode fazer de tudo um pouco no nosso dia. Eu lembro que uma vez que eu fui aí na Igreja Batista em Vila São José, e eu pude falar um pouquinho com os jovens, eu disse que a gente pode ser um missionário do ônibus, né? Quem pega busão para trabalhar pode ceder o lugar um dia na semana, ou mais, né? Para qualquer outra pessoa que não seja um idoso ou uma grávida, e aí vai mostrando que tem alguma coisa diferente com esse cara, ou com essa mulher. Né? Enfim, a gente pode ir sendo bênção de forma prática, né? Em todo lugar por onde a gente passar, dividindo um lanche. Eu acho que tudo isso evidencia que tem algo diferente. E eu gosto de uma frase que a Nauzira Nascimento fala, ela que é uma missionária de carreira já. Ela diz assim que a missão de Deus, ela suscita perguntas. Então, dependendo das atitudes que nós temos, as pessoas vão questionar: nossa, mas por que você faz isso, né? O que você tem de diferente? Então, eu acho que é viver essa vida que levanta questionamentos positivos, porque você faz o bem. Essa é uma forma de contribuir com missões.
E para contribuir com missionários, eu acho que tem várias formas, né? No seminário que a Aninha morou, que eu passei uma semana lá no Shekinah, eles tinham um ministério chamado Segurando as Cordas, que eu achava lindo, que é intercessão por missionários. Então, se você tem a possibilidade de receber cartas, informativos, eu não faço informativos, desculpa, gente, sou péssima com relacionamentos. Mas se você tem a possibilidade de ter pessoas que você sabe que está rolando com elas todos os dias, né? Então você pode orar intensamente por essas pessoas, contribuir financeiramente. Tem muito missionário em campo que assim, agora eu vou fazer um desabafo pessoal. Muitas vezes o missionário ele está em campo, está passando necessidade e eu não sei, tem igrejas, não acredito que não seja o caso da Igreja Batista em Vila São José por conhecer os irmãos e o coração do pastor Neil, né? Mas tem igrejas que simplesmente não acreditam que o cara está passando necessidade ou não destinam a verba necessária para suprir aquilo, sabe? Isso é muito triste. Então, tem um missionário aqui em casa que antes dele vir morar com a gente, ele tipo trabalhava na igreja, ele rompeu com a igreja por questões que ideológicas, a igreja foi para um caminho de prosperidade e ele tipo voltou a trabalhar e aí a vocação dele foi deixada para trás, porque a igreja falou: se você não concorda, tchau. Isso não pode acontecer com quem tem chamado missionário, né? Então, eu acho que você pode contribuir também financeiramente, conhecendo as necessidades das pessoas, exercendo a sua generosidade, né? Eu acho que essas são formas, assim, que vão abençoar pessoas, né, em todo lugar. Eu acho que é isso. Se a sua pergunta fosse mais ou menos assim, como eu entendi, Marisabel, eu acho que eu respondi. Respondeu, falou tudo. Acho que para não repetir, eu vou só acrescentar que, como a gente estava falando de que todo mundo é um missionário, acho que influenciando a sua área de influência, a sua profissão, o que você faz, o dom que Deus te deu, servindo ao Senhor no que você está fazendo. A gente na Jocum trabalha muito com as 7 áreas de influência. A gente costuma falar que o pecado corrompeu tudo, mas se o cristão exercesse a influência que ele pode exercer em todas as áreas, estaria um pouquinho melhor do que hoje, né? Talvez. Mas é isso, se você é das artes, você seja um missionário no seu campo, no seu trabalho nas artes. Se você é da economia, seja na economia, e por aí vai. No governo, na política. E os outros orando, contribuindo, indo. Poxa, meninas, que legal ouvir de vocês, assim, de modo geral, tudo isso que a gente conversou hoje. Eu acho que é muito importante a gente ter, inclusive, esse tipo de contato com pessoas que vivem no campo missionário, que saíram das suas comunidades. E ouvir esses incentivos, conhecer um pouquinho mais da rotina de vocês. Eu acho que cada um que tirar um tempinho para assistir e ouvir com atenção aquilo que vocês têm para dizer vai ser muito abençoado e eu creio nisso, espero que sim. Então eu queria muito agradecer vocês por terem aceitado esse convite, tirado um tempinho para compartilhar conosco um pouquinho da experiência de vocês e também o que vocês acreditam, a forma como vocês enxergam as coisas. Eu espero que você que está assistindo a gente também tenha sido impactado por esses testemunhos, por essas coisas que elas falaram para nós. Elas são missionárias completamente acessíveis, vocês podem entrar em contato com elas para conhecer um pouco mais, para entender melhor, para saber como contribuir também. A gente vai deixar disponível para vocês os contatos delas. E eu queria terminar só orando, mais uma vez agradecendo de coração, mas eu queria orar por vocês e também pela Aninha, que não está mais com a gente. Mas só para a gente encerrar, eu vou orar então. Muito obrigada mais uma vez, tá? Paizinho, Deus, eu te agradeço por essa conversa, por esse tempo que nós tivemos aqui juntas. De maneira muito especial, eu quero te orar pela vida da Bruna, da Laura, da Aninha. Peço que o Senhor continue a abençoá-las, Pai, com sustento, com o teu cuidado, a tua provisão, sabedoria, Deus, inteligência, graça, força para continuarem atuando onde elas já estão atuando, Deus, onde o Senhor colocou elas, continue a capacitá-las das maneiras que o Senhor pensou para elas, Deus. Muito, muito obrigada pela vida delas e porque
elas se fazem tão acessíveis, Deus, tão próximas de nós para compartilhar um pouco do que elas vivem, um pouco do que o Senhor faz na vida delas. Muito obrigada por isso, Deus. Te peço também por cada pessoa que vai escutar essa conversa, que o Senhor, através dessas palavras, traga refrigério, Deus, incentivo, ânimo para cada pessoa que vai nos ouvir. E eu peço que os nossos corações sejam despertados para isso. Deus, nos acorda, abre os nossos olhos para que nós possamos nos envolver com missões, com os missionários, Deus. Te clamo também que o Senhor continue a nos empoderar com o Teu Espírito, Deus, com o poder do Teu Espírito, para sermos luz onde quer que nós estivermos, seja saindo dos nossos lares ou não, mas que nós possamos sempre levar o Teu reino e ser a Tua luz onde quer que nós estivermos. Te peço por tudo isso e agradeço por tudo, pela vida delas também, de modo especial hoje. Deus, no nome de Jesus é quem nós anunciamos. Amém.